Imobiliária Sistema passa a apresentar programa Direto do Coração. Programa Direto do Coração. Olá, Deus te abençoe mais uma vez. Estamos reunidos e aprove o Senhor que estivéssemos aqui mais uma vez e você conosco. Juntos nós vamos ter esse momento tão gostoso e tão abençoado. Eu desejo que a paz do Senhor sempre, em primeiro lugar, seja sobre a sua vida, sobre o seu coração e sobre a sua família. E desejo também o melhor de Deus para você. Você vai ser grandemente abençoado no programa de hoje. Eu tenho a certeza disso. Fique ligado conosco no nome santo de Jesus. Família, um projeto de Deus. O Ministério Brasil Novo empunha esta bandeira. Participe da campanha da família, todos os domingos nas igrejas do Ministério Brasil Novo. Aqui nós valorizamos sua família. Vamos para o testemunho de fé dessa manhã abençoada. Presbítero Lucas, Eliane, ela vai contar o testemunho daquilo que Deus realizou na vida dela. Muito bom dia, Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos lá, como é que foi a história, esse testemunho aí que você tem contado para as pessoas e as pessoas têm ficado realmente maravilhado com aquilo que Deus realizou na sua vida, não é verdade? Verdade. Nós estávamos passando por uma dificuldade financeira e eu precisava conter despesas, né? Então eu fui fazer um check-up, porque precisava, né? Antes de encerrar o plano, vou fazer aquele check-up. Vou fazer um check-up, isso. E nesse check-up fiz vários exames que constou uma normalidade. E nessa anormalidade, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência para colher uma biópsia. E colheu a biópsia e foi constatado, né, que eu estava com câncer maligno no útero. E pela minha idade, ele estava muito agressivo, né, então estava já no estágio avançado e precisava fazer urgentemente uma próxima cirurgia. Você foi para um exame de rotina. Isso. Vou lá fazer os exames, né? Talvez vou encerrar meu plano e aí eu vou fazer uns exames. E aí, para sua surpresa, eu não sentia nada, né? Não tinha nenhum tipo de reação, não estava com dor, com nada. Não. E descobriu dessa forma. Desta forma. Você teve noção da gravidade logo no início ou não? Ainda para você era muito novo? Não, porque eu fui até sozinha. Ela falou, é normalidade, vamos fazer uma cirurgia no dia seguinte, vou colher um exame de você. Então, eu fui sozinha, achei que era tudo normal. A normalidade aí não é nada, não. Coisa mais simples, faz parte. Você não achou contei para a família, só o meu esposo que sabia. Não contei para ninguém, tá. Fui fazer esse exame. Quando fui para buscar o resultado, na verdade, eu fui para receber mais uma alta na minha mente, né? Na tua cabeça, eu vou lá, a médica vai assinar e eu viro as costas e vou embora. Isso, fui sozinha. Ela perguntou, você tá só? Eu falei, estou. Aí ela falou, então, precisamos conversar. Foi constatado, né, que você está com um câncer maligno. Eles usam a expressão, né, CA, aí você... na verdade, ela falou CA. Aí eu falei, que é isso? Porque como eu não tinha deparado, né, com essa situação, ela falou CA. Eu falei, que é isso? Ela falou, você está com um câncer maligno e no momento ele está agressivo. Então precisamos fazer outra cirurgia imediatamente. Porque você é muito jovem, quanto mais jovem a pessoa, mais agressivo ele é. Você acordou num dia normal e Sim. recebeu num dia um diagnóstico? Foi numa terça-feira e eu liguei pro Lucas, saí do consultório. Ela não deixou eu sair de lá sem agendar, né? Já a próxima cirurgia que eu deixei para uma segunda-feira. Então eu tinha o culto de terça,
de sexta e de domingo para o Senhor falar comigo. Você poderia, deixa eu ir na igreja no domingo e Deus vai falar, mas... eu falei, eu preciso preparar a minha família, eu preciso falar com o Senhor. Então, eu tinha a terça-feira para isso. Falei pro Lucas, Lucas, vamos para a igreja. Ele falou, mas você não tá bem. Eu falei, eu quero ir para a igreja porque eu creio que o Senhor vai falar. Quando eu cheguei na igreja, eu procurei o bispo. Gente, ele não veio. Ele não tinha chego ainda. Mas eu falei, o Senhor vai falar comigo de todas as formas. Ele vai falar, ele vai usar o pregador da noite. Ele começou a falar comigo já desde o louvor. E na pregação, falou que era pra gente glorificar o nome do Senhor, porque às vezes a circunstância que a gente estava naquele dia, naquele mês, naquele momento, era para você contemplar, né, a grandeza do Senhor, as maravilhas. Então ali eu já sosseguei o meu coração, porque eu falei com Deus, Deus, só me fala se eu vou morrer ou se eu vou glorificar o nome do Senhor para eu já estar preparada. E no final do culto, no apelo, o bispo entrou dentro da igreja e me deu um abraço. E naquele momento... Do nada, sem saber de nada, ninguém ele não contou sabia pra ele? Não sabia. E ele chegou na hora do apelo. E ele falou assim, Li, eu não sei o que está acontecendo. Eu estava na minha casa e eu senti alguma coisa que eu precisava vir na igreja. E quando eu vi você aqui, e a minha vontade era de te abraçar. E ali foi confirmado, porque eu pedia para o Senhor um abraço de força, né, de renovo. Para aquele momento que você estava vivendo. Aquele momento para eu conseguir viver aquela situação. E isso foi na terça, na quarta nós falamos para toda a família. E a minha mãe orou a Deus também, que é uma mulher de Deus. E Deus tinha falado para ela também que era para glorificar o nome dele, que não era para minha morte. Resumindo, no domingo foi Santa Ceia, um culto abençoado de Santa Ceia. E eu estava com hemorragia, eu não parava em pé. Agora já as complicações... eu não sentia nada, só que eu não conseguia parar em pé de tanta hemorragia. Só que eu vi no culto, eu não consegui vir na sexta, mas eu vi num domingo, que era Santa Ceia, e era a última Santa Ceia do ano. Que logo depois você iria iniciar... Isso, porque ela marcou a cirurgia para segunda e dia 3 de janeiro do próximo ano ela já marcou a quimioterapia. Ou seja, em menos de 15, 20 dias você já estaria fazendo o tratamento todo. Isso. Então, ela agendou a quimioterapia. No domingo, na Santa Ceia, eu senti uma quentura, porque eu subi no altar para cantar. Eu não parava em pé, mas só que a Undina chegou em mim e falou assim, Li, eu senti no coração que você tem que cantar hoje. Então eu subi no altar, a palavra foi maravilhosa, abençoada. E ali eu senti tremer, o meu corpo inteiro queimar. E ali eu pude chorar aos pés do Senhor e falei assim, Senhor, eu creio que eu estou sendo curada. Mais uma confirmação. Neste momento. No final do culto, eu falei para a bispa que eu tinha sentido, e o bispo, ele falou assim, Li, mesmo assim que você sentiu que você foi curada, você tem que fazer a cirurgia no dia seguinte para contestar que você foi curada. Assim eu fiz. Fiz a cirurgia no dia seguinte e depois de 10 dias ela me ligou, que foi depois do Natal. Ela me ligou falando assim, Eliane, eu recebi o resultado do 6 Não era pra ela te ligar, porque estava programado a quimio dentro de alguns dias. Já direto. E ela te ligou e... Ela me ligou falando que recebeu online meu exame, que ela ficou surpresa, né? Que a parte que ela tinha retirado do meu útero, ela não precisava ter retirado, porque ali já não constava mais nada. Nenhuma malignidade, nenhuma anormalidade, nada. Estava limpo. E ali eu comecei a glorificar o nome do Senhor, chorar então aos pés do Senhor. Então você nem precisou fazer quimioterapia? Não precisei. Nesse intervalo tivemos uma campanha abençoada, que foi a campanha da semeadura. Meu esposo veio na igreja, buscava a sementinha, eu em casa com fé em casa. Pegava eu a sementinha. Comia a semente, Senhor, cura, restaura, renova a minha saúde. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nossa, nós louvamos a Deus. Olha, tenho certeza que esse testemunho abençoou muitas vidas. Obrigado. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você possa ter aquecido o seu coração, porque somente Jesus pode fazer isso. Eu os abençoo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Sejam felizes para sempre! Vamos casar, minha gente! O casamento é bênção na hora certa, pode-se! O que você está esperando? Acorda, Brasil! Pense bem, de que adianta viver tão sozinho? Será que não percebe que é o mau caminho? Porque o alimenta são desilusões. Pense bem, existe um tempo pra deixar a mãe e o pai. Tem gente aí falando que isso é demais, mas foi Deus que disse isso. Olha a causa desse tal dilema que se chama dor. Será que não é falta de um grande amor? Peça a Deus sua metade. Deus sabia o que fazia quando um dia ordenou a união de um homem com uma mulher. Quem casa pratica um ato de fé. Um passarinho me falou pra lhe dizer que há alguém que gosta muito de você. O que mais deseja é lhe fazer feliz, mas você pra ele nunca diz um sim. Um passarinho me falou pra lhe dizer que há alguém que gosta muito de você. O que mais deseja é lhe fazer feliz. Diga sim pra ele, aí ele diga sim. Eu tô falando de um amor que não é amor de novela, nem amor de cinema. É um amor que vem do coração de Deus. É um amor que dá base para a família sonhar, acreditar, viver as promessas e ser feliz. Acorda, Brasil! O que seria da sociedade sem família, hein? Pense bem, de que adianta viver tão sozinho? Será que não percebe que é o mau caminho? Porque o alimenta são desilusões. Pense bem, existe um tempo pra deixar a mãe e o pai. Tem gente aí falando que isso é demais, mas foi Deus que disse isso. Olha a causa desse tal dilema que se chama dor. Será que não é falta de um grande amor? Peça a Deus sua metade. Deus sabia o que fazia quando um dia ordenou a união de um homem com uma mulher. Quem casa pratica um ato de fé. Um passarinho me falou pra lhe dizer que há alguém que gosta muito de você. O que mais deseja é lhe fazer feliz, mas você pra ele nunca diz um sim. Um passarinho me falou pra lhe dizer que há alguém que gosta muito de você. O que mais deseja é lhe fazer feliz. Diga sim pra ele, aí ele diga sim. Um passarinho me falou pra lhe dizer que há alguém que gosta muito de você. O que mais deseja é lhe fazer feliz. Diga sim pra ele, aí ele diga sim. Um passarinho me falou pra lhe dizer que há alguém que gosta muito de você. O que mais deseja é lhe fazer feliz. Diga sim pra ele, aí ele diga sim. Família, um projeto de Deus. O Ministério Brasil Novo empunha esta bandeira. Participe da campanha da família, todos os domingos nas igrejas do Ministério Brasil Novo. Aqui nós valorizamos sua família. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Acesse www.radiobrasilnovo.com. Notícias, atualidades, bate-papo, dicas de saúde e o melhor da música gospel. radiobrasilnovo.com, tocando a verdade que liberta. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sexta-feira, em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo. Família tem 7 letras.
7 é o número da perfeição. O número de Deus é 7. Campanha da Família. Em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo. Olá, bom dia. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história muito interessante que é narrada pelo evangelista Lucas no seu evangelho, no capítulo 5, a partir do verso 12. É uma história muito interessante que com certeza vai ser bênção para a sua vida. Olha a narrativa. Estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Primeira coisa que eu observo nesse texto, a narrativa de Lucas é diferente de Marcos e de Mateus. Lucas observa algo a mais. Lucas observa que esse homem, ele estava em estado terminal de sua enfermidade. Talvez, quem sabe, já tivesse caído alguma parte do seu corpo, porque a lepra é assim. A lepra, a pessoa vai perdendo a sensibilidade, perde totalmente ao ponto do seu corpo ser afetado, ao ponto de dedo, de orelha, caírem e a pessoa não perceber. Então, veja bem a situação que esse homem se encontra. Porque, segundo a narrativa de Lucas, ele estava num estado terminal da doença. E vale lembrar que nessa época não havia cura para essa enfermidade. Não havia cura, não havia solução. Então é assim que ele chega diante de Jesus. Para ele, uma situação, uma causa impossível de ser solucionada devido ao seu estado da sua doença. Queridos, ele então se prostra com o rosto em terra e faz uma súplica: Senhor, se quiseres, podes purificar. Interessante essa pergunta, se quiseres. Por que esse homem faz essa pergunta? Diante do seu estado terminal, ele duvida, embora ele reconhece, não é, aqui no texto, que Deus tem o poder para curá-lo. Mas, no entanto, ele duvida que isso possa acontecer ou que isso seja a vontade de Deus. Tanto é que no verso 13, Jesus estende a mão e o toca dizendo, quero, ou seja, claro que eu quero, é claro que eu quero, né? Desfazendo essa dúvida dele. Fica limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Queridos, talvez você possa estar vivendo uma situação impossível. Esse homem está vivendo uma situação praticamente impossível para ele. E eu noto aqui que esse homem, ele limita o poder de Deus. Ele limita, ou seja, talvez nessa pergunta que ele faz, ele pergunta se quiseres. E Jesus responde para ele, é claro que eu quero. Nessa pergunta dele, eu entendo que ele acha que a sua situação era impossível demais para que Deus pudesse curá-lo. Tanto que o evangelista Lucas, ele narra isso de maneira clara, quando ele diz, diferente de Mateus e Marcos, como eu disse, quando ele diz que o homem estava coberto de lepra, ou seja, em outra tradução do original hebraico, aquele homem estava em estado terminal. Olha, um dia, logo no começo da minha conversão, do meu ministério,
quando eu iniciei a obra de Jesus, quando eu fui comissionado para essa função que eu exerço hoje, eu vivi isso aqui na pele. Eu fui convidado para orar no hospital por 2 pessoas. E eu fui orar. A primeira estava no primeiro andar, a segunda pessoa estava no terceiro andar. E quando eu fui orar para essa primeira pessoa, era uma mulher, e ali então eu perguntei o que ela tinha. Ela me disse: olha, eu estou com uma dor de cabeça terrível, e estou aqui com febre, estou internada, eles não sabem o que é. E eu me lembro que eu, com aquela empolgação, com aquela fé, eu coloquei a mão naquela mulher e orei por ela. Senhor, eu repreendo essa febre, eu repreendo essa dor em nome de Jesus. Orei cheio de fé. Então, parti para o segundo andar, o terceiro andar, aliás, para orar por essa outra pessoa que me aguardava. Chegando lá, queridos, eu me deparei com uma situação em que eu descobri essa passagem de uma maneira vívida. O Espírito Santo me revelou de uma forma extraordinária essa passagem. Quando eu cheguei no terceiro andar, que eu olhei para o homem, amado, estava com a barriga enorme, todinha costurada, do pescoço até praticamente a virilha. A barriga dele estava praticamente quase explodindo. E eu me lembro que eu olhei para aquele homem e disse, pensei comigo mesmo, meu Deus, isso é impossível. É impossível esse homem ser curado. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus me disse assim: ué, mas você no primeiro andar orou por uma febre, por uma dor, e agora você se depara com uma situação em que você acha que não tem jeito, é impossível. Irmãos, queridos, eu ouvi claramente o Espírito Santo dizer para mim: meu filho, você está me limitando então? Você está me limitando? Quer dizer que eu posso curar uma dor de cabeça, eu posso curar uma febre, mas não posso curar este homem? Confesso a vocês, eu fiquei envergonhado. Porque na verdade eu estava limitando o poder de Deus. Eu estava impondo limites. Ou seja, é fácil Deus curar uma dor de cabeça, mas a situação que estava aquele homem me aterrorizou. Diferentemente de Jesus, evidentemente. Jesus, quando olha aquele homem em estado terminal de lepra, até ele mesmo, sabendo da condição dele, ele próprio não acredita. Ele pede misericórdia. A pergunta que ele faz revela o seu estado. Se quiseres, e a resposta de Jesus é maravilhosa. É claro que eu quero. Ou seja, para mim não tem impossível. Queridos, essa passagem é breve, mas é muito rica. São só 2 versículos, mas 2 versículos extraordinários, em que nós vemos que não há limite para o poder de Deus. Não há limite. E também entendemos que Jesus, ele deseja e quer que nós obtemos as suas bênçãos, incluindo a cura para todas as nossas enfermidades. Então, querido, Jesus disse para ele: é claro que eu quero que você seja curado. Jesus não
se choca com a situação do homem, mas Jesus disse para ele: eu quero que você seja curado. Uma coisa, queridos, eu compreendo aqui, que nós não devemos impor limites a Deus. E entendemos também que o Senhor quer o nosso bem. A palavra de Deus diz: eu sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de bem e não de mal. Talvez você esteja passando um impossível na sua vida. Um momento em que a sua situação, seja na sua casa, seja doméstica, seja de enfermidade, seja em que área for. Quem sabe você acha assim, você está dizendo consigo mesmo, ou consigo mesma: olha, isso é impossível para mim. Deus diz uma coisa para você: não limite o poder de Deus. Não limite. Jesus te ama. E a própria palavra de Deus diz: eu quero te curar. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Senhor Deus e Pai, assim como alcançaste, ó Pai, aquele homem na sua mais extrema necessidade, assim como alcançaste, meu Deus, a Eliane na sua angústia e na sua dor, meu Deus, alcança este que me ouve e me assiste, Pai. Estenda as tuas mãos, meu Senhor. Vai de encontro às suas necessidades, sejam elas física, emocional, espiritual, afetiva, doméstica, financeira, ou até mesmo, Senhor Deus, de enfermidade. Alcança, meu Deus, com teu bálsamo de cura, alcança e toque, meu Deus, esta pessoa agora que precisa do seu milagre. É o que eu te peço, meu Deus, crendo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Família, um projeto de Deus. O Ministério Brasil Novo empunha esta bandeira. Participe da campanha da família, todos os domingos nas igrejas do Ministério Brasil Novo. Aqui nós valorizamos sua família. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Acesse www.radiobrasilnovo.com. Notícias, atualidades, bate-papo, dicas de saúde e o melhor da música gospel. radiobrasilnovo.com, tocando a verdade que liberta. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sexta-feira, em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo. Família tem 7 letras. 7 é o número da perfeição. O número de Deus é 7. Campanha da Família. Em todas as igrejas do Ministério Brasil Novo. Programa Direto do Coração. Imobiliária Sistema apresentou Programa Direto do Coração.